meus queridos alunos do primeiro ano, professor William aqui na área. Hoje a gente vai continuar aí falando sobre as bacterioses, parte 2. Vocês já ouviram falar em salmonela? A salmonela é uma bactéria que causa uma doença chamada salmonelose, tá? Que é bem complicada até. E o que acontece? Ela pode ocorrer ali por alguns deslizes nossos dentro do manejo alimentar. Então vamos lá, a gente costuma achar que a salmonela só está presente em ovo. Ovo de galinha, ovo de pata, ovo de ganso, sei lá, enfim. Mas na verdade ele pode estar em outros alimentos também, como carnes ou até mesmo embutidos, tá? Enlatados. E o que acontece? A gente vacila quando a gente faz o manejo desses alimentos de forma errada. Quer ver só? O frango, por exemplo. Seu responsável foi lá, comprou o frango. Então, comprou lá o frango, tá lavando, pá, bota ali debaixo da água da bica, aquela água tá espalhando para outros lugares. Você pode não estar vendo, mas ela pode estar espalhando. Tá? E aí, às vezes, você tem uma folhinha de alface que está separada ali, um tomatinho, e aquela água está batendo aonde? Naqueles alimentos. Então, você pode estar contaminando aqueles alimentos. O frango ali, depois você vai fritar, vai assar, vai fazer cozido, matou a bactéria. No caso daqueles alimentos que você vai consumir cru, não. Então, a bactéria vai continuar ali. E você ingerindo ela pode causar problema. Mesma coisa é o ovo, tá? Tem gente que lava o ovo antes de botar na geladeira. Não precisa fazer isso. O ovo ele tem a casca porosa. Se você lavar, você pode acabar levando lá para dentro micro-organismos. E aí vão fazer com que aquele ovo estrague ou fique contaminado. Só algumas orientações aí em relação à nossa alimentação. Mesmo quadrinho referente às bacterioses, tá? Na aula passada a gente falou de botulismo, de gonorreia e sífilis, falamos também de tuberculose, de lepra. Hoje a gente vai falar de mais algumas outras bacterioses. Começando aqui pela famosa leptospirose, causada pelo Leptospira interrogans, uma bactéria, tá? E a gente costuma ver essa bactéria muito presente ali em períodos de enchente, de muitas chuvas. O pessoal tem todo um cuidado em relação a pisar na água por conta dessa bactéria. Então, como que é a transmissão? Ingestão ou contato direto com a bactéria presente na urina de ratos infectados. Aí você vai pensar, quem é que vai ingerir urina de rato? Como é que isso acontece? Pessoal, às vezes onde a gente mora não acontece muito isso, mas tem regiões onde a enchente vem com força mesmo, alaga muito. Então aquelas pessoas no desespero ali, água 1,5 m dentro de casa, tentando salvar alguma coisa, invariavelmente ali pode acabar dando uma golada naquela água contaminada. Ou tá com ferimento na perna ali, tá andando naquela água suja, pode acontecer dessa forma. Então a gente também tem que ter um olhar mais crítico assim, não só pensando pelo nosso lado, mas sim por outras pessoas que vivem em outros ambientes que podem sim estar contaminado ali com aquela bactéria. Quais sintomas que a gente apresenta aí na leptospirose? Sintomas assim bem genéricos, tá? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, pode ocorrer icterícia. Quando ocorre icterícia, o que você está tendo? Destruição de células vermelhas. Então você tem a destruição dessas células com a liberação da bilirrubina, que pode se acumular e causar a famosa icterícia. Pode causar também complicações no fígado e nos rins. Então, dois órgãos aí muito atuantes na questão sanguínea, né? E lesões nesses órgãos aí. Então, qual o tratamento aí que a gente tem? Leptospirose. Uso de antibióticos específicos contra aquela bactéria. Então, aqui você quer combater a bactéria em si, tá? E prevenção, evitar o contato direto com lama de enchente. É claro que para a gente é um pouco mais tranquilo pensar nisso, mas as pessoas que estão vivenciando lá o momento, é quase que impossível você não pisar na lama, não entrar em contato com aquela água contaminada. Impedir também que crianças brinquem perto de lama, tá? Eu sei que tem aquela coisa, mas quando eu era pequeno eu brincava na lama, não sei o que. Beleza, mas impeça da criança ficar naquela área ali. Tá? E lavar a lata de bebida. Por quê? Então o rato está em tudo que é lugar. Então você comprou lá, ele pode estar no depósito ali do depósito de bebida, pode estar lá no depósito, no galpão onde o cara armazena aqueles alimentos. É interessante também que você lave bem a lata da bebida que você quer consumir. Porque o rato pode ter andado ali, deu uma mijadinha, já tem um tempo que ele passou por ali, aquela urina secou, mas a bactéria pode estar por ali ainda. E aí você vai lá, tira lá aquela tampinha, consome aquela bebida
e aí você está botando um contato direto ali da sua boca com aquela área infectada. E aí você pode adquirir também leptospirose dessa forma. Então é interessante seguir essas orientações. Evitar contato com lama e água contaminada, não deixar as crianças brincarem perto de área de esgoto, de lama, água de origem duvidosa e lavar bem os alimentos enlatados, seja bebida ou seja alimento mesmo como milho e ervilha. Então aqui a gente tem uma forma de contágio ali, né? O pé machucado, o cara pisando lá na urina, a urina presente com as bactérias que tem essa forma de espiral, como tem aqui na imagem. Tá? Isso aqui é uma foto de uma microscopia eletrônica, então a bactéria é assim mesmo. E na imagem mais abaixo a gente tem o ciclo de transmissão. Então você tem os carreadores assintomáticos, que são o rato, ou seja, ele tem a doença, mas para ele não faz diferença nenhuma. Ele transmite aí tranquilão. Você tem os animais domésticos e os animais selvagens que podem também ter os sintomas. Então o rato ele é o único que é assintomático. E aqui na imagem a gente tem algumas complicações que as pessoas podem apresentar. Como eu comentei com vocês, você vai ter ali o fígado e o rim prejudicado. Então na imagem a gente tem disfunção hepática e disfunção renal, que dizem respeito a esses dois órgãos. Aqui a gente tem a cólera, tá? Causada aí pela bactéria Vibrio cholerae. Tá? E essa doença ela atinge muito regiões que têm saneamento básico muito fraco. Então, aquelas regiões mais pobres, podemos dizer assim. Tá? Esgoto a céu aberto, o cara mora na porta do valão ali onde o esgoto passa, está tendo sempre contato ali naquela região. E como que acontece? A transmissão ela ocorre pela ingestão de água e de alimentos contaminados por fezes que contenham essa bactéria. Então, os sintomas: diarreia volumosa e muito aquosa, tá? Ou seja, você tem uma diarreia muito intensa durante muito tempo, perdendo muita água. Eu estava lendo esses dias que quando você tem um quadro de cólera muito agravado, você pode perder 20 litros de água por dia. A gente sabe que a água é muito importante para manter as funções corporais. Então, se você está perdendo essa água toda, você pode ter complicações e pode te levar à morte rapidamente. Eu vi um vídeo de uma criança que estava na cama de hospital, sofrendo com cólera, estava bem agravado, e tipo assim, a diarreia dela estava saindo em jato, jato mesmo. É uma página de medicina que eu sigo no Facebook, e é uma coisa bem chocante assim. Claro que eu não coloquei para vocês, porque senão o YouTube ia banir o vídeo, mas é uma coisa assim muito desconfortável de você ver, e é causada por essa bactéria. Tá? Ela pode ter essa diarreia de grandes volumes, em grande quantidade, e com muito líquido. Então você tem a perda de água muito rapidamente ali. Também pode aparecer vômitos constantes. Como que é o tratamento da cólera? Hidratação. Se você está perdendo muita água, você também tem que repor água. Se você está perdendo muito líquido, você também tem que repor aquele líquido. Então hidratação é muito, muito, muito importante no caso da cólera. E o uso de antibióticos, tá? Para matar a bactéria. Lembrando que no caso da hidratação, não basta você tomar só água, você também tem que repor os eletrólitos, ou seja, os sais minerais. Então é interessante que essa hidratação seja feita com soro caseiro também. Tá? E prevenção, saneamento básico e higiene pessoal são medidas preventivas. Então, às vezes você vê aquela fruta bonita, pá, ali, colhida ainda agora, chegou fresquinha no sacolão, mas você não sabe por qual procedimento ela passou, quem que encostou a mão ali, se a pessoa que encostou a mão fez a higiene das mãos. Tá? Então é interessante que sempre que você consumir um alimento cru, faça uma limpeza nele. Tá? Seja com hipoclorito, seja com, sei lá, com água e esfregue mesmo o alimento ali, para você não ter nenhum tipo de problema. Então aqui, algumas imagens, você vê que a bactéria da cólera, ó, ela está onde? No intestino. Ali na outra imagem você tem uma palestra ali que está sendo dada para aquelas pessoas falando o quê? Que nas fezes e no vômito está presente a cólera. Então, se alguma pessoa tiver com aqueles sintomas, tem que ter um cuidado maior. E o que, que acontece? Regiões que não tem banheiro, não tem saneamento básico, água de poço, o que, que acontece? Aquele cara faz as fezes lá no mato, sei lá, ou no rio que passa ali perto, e aquela água pode infiltrar e contaminar a água que eles bebem. E é um caso aqui do garotinho, está bebendo água ali de uma região não muito limpa, podem ver a água da garrafa está meio amarelada, então pode estar sim contaminado com cólera. E outra imagem aqui, um fato meio que histórico, era o surto de cólera nos navios. Ou seja, bastava um ter, aí aquele cara provavelmente ia esconder a doença durante um tempo, porque ele não queria mostrar que estava doente, e aí,
todos ali no mesmo ambiente, consumindo a mesma água, usando o mesmo banheiro, consumindo os mesmos alimentos, você tinha uma infecção ali, uma contaminação generalizada naquela região, tá? Dentro daquele navio. E muitas pessoas viam a morte muito rápido por conta dela. Então aqui a gente tem a coqueluche, que é causada por a Bordetella pertussis, que vai causar ali também uma contaminação da região respiratória. Então, como é que é a transmissão? Contato direto com gotículas e salivas que contenham bactérias expelidas pela tosse, espirro ou fala. Tá? Nesse momento do coronavírus que a gente está vivendo, você tem diversas pesquisas, diversos vídeos que mostram o nível de contaminação, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, quando a pessoa fala, o quão longe vai aquele espirro, o quão longe ele pode contaminar. Então, no caso da coqueluche, é uma doença bacteriana, mas pode ocorrer da mesma forma. Sendo que aqui você tem prevenção, que é a vacina. Então, acredito que todos vocês, se olharem lá na carteira de vacinação, vai estar escrito lá, DTP, difteria, tétano e coqueluche. Então, você meio que já está imune. Tá? Então, os sintomas dessa doença, parecido com o de um resfriado comum, só que você tem uma evolução para um quadro que prejudica o aparelho respiratório muito acentuado. Tá? Mas dessa forma, na coqueluche, ele é causado por bactérias e não por vírus, beleza? E você certamente ali já tem imunidade contra aquilo, porque você já foi vacinado contra esse tipo de doença através da vacina DTP. Então aqui, ó, a gente tem um tipo da bactéria ali, ela é bem, não chega a ser um bacilo, ela é mais arredondada, né? E você tem aqui um espirro, ó, a quantidade de gotículas que saem de um espirro. Esse espirro aí vai muito longe, chega a metros ali. E se tiver contaminado, ou seja com vírus, ou no caso da coqueluche com a bactéria, você vai se contaminar também. Então é uma transmissão bem rápida, mas é uma doença menos falada. Você não vê ninguém falando que está doente com coqueluche, é muito difícil, porque você já tem a prevenção dela. E você tem outras bacterioses, tá? Tem várias outras, só comentando sobre algumas. No caso aqui da primeira imagem, a gente tem a meningite, que é a inflamação da meninge, que é uma fina película que protege o cérebro e todo o sistema nervoso central ali, desce pela medula espinhal. Você tem a inflamação daquela meninge, tá? Por ação bacteriana. Lembrando que a gente pode ter meningite fúngica, viral e bacteriana. Nesse caso da imagem, a gente está falando de uma meningite bacteriana. Então, essa meningite ela pode levar a danos cerebrais, pode levar ali a complicações muito sérias mesmo, principalmente em relação ao sistema nervoso. E na outra imagem aqui, a gente tem a famosa gangrena, tá? Que é causada por uma bactéria também, Clostridium perfringens, tá? Que ela causa destruição do tecido epitelial e tecido conjuntivo ali daquela região. Tá? Então você tem aquela cor escurecida justamente pela ação bacteriana, com liberação de gases e com degradação de tecido. Então o tecido ele morre mesmo, por isso que é necrose. Está causando a morte daquele tecido ali. E é conhecido também como gangrena, ou seja, o ferimento de fulano de tal gangrenou. O que acontece? Você está tendo morte daquela região por degradação por conta de bactérias. Então está causando necrose, que pode ser causada por uma bactéria, que é causada por uma bactéria. A gente pode conhecer também como popularmente chamado de gangrena. Falamos das bacterioses, falamos das bactérias de maneira geral. Só para finalizar o nosso conteúdo, vamos falar um pouco das arqueobactérias, que são bactérias primitivas, né, que habitam ambientes muito inóspitos. Então elas vão ser específicas para aqueles ambientes inóspitos. Geralmente são conhecidos ali como extremófilos, justamente porque são seres que habitam ambientes extremamente difíceis para vidas comuns, digamos assim. Então, primeiro a gente tem as metanogênicas, que são bactérias anaeróbias e que através do seu metabolismo elas produzem o gás metano, por isso que elas têm esse nome de metanogênicas. Vão habitar ali ambientes riquíssimos em matéria orgânica, mas riquíssimos também em gases tóxicos, como mangues, pântanos, essas regiões mais alagadas, misturadas ali com matéria orgânica, muita quantidade de lama, porque onde você tem lama, geralmente você tem muita matéria orgânica. E essas bactérias vão preferir esses ambientes, porque também são ambientes que a taxa de oxigênio é baixa, e eles vão conseguir ali sobreviver e produzir o seu composto ali, que é o metano. Depois a gente tem as halófitas, que são bactérias que vivem em ambiente muito salino, então
a salinidade alta demais. A gente sabe que poucos indivíduos, poucos animais, poucos seres conseguem sobreviver ali, né? E uma desses seres que sobrevivem naqueles ambientes muito salinos são as bactérias halófitas, que são arqueobactérias. E geralmente essas regiões onde a água é muito salgada, você tem também o pH alcalino. E essas bactérias vão ser fotossintetizantes, ou seja, elas vão fazer fotossíntese ali tranquilamente, vão viver naquele ambiente tranquilamente, pois estão adaptadas àquele ambiente. Depois a gente tem as sulforredutoras, que vão ser bactérias ali que vão conseguir metabolizar compostos formados por enxofre, então elas vão estar bem presentes ali em vulcões, em locais assim de atividade vulcânica, nas rachaduras daqueles vulcões, e elas conseguem sobreviver tranquilamente a temperaturas altas e aqueles compostos que poderiam ser tóxicos a outros seres vivos, como compostos de enxofre. Então eles conseguem se alimentar desses compostos e ter uma vida ali tranquila. Então temos também as bactérias termoacidófilas, onde a gente vai ter ali aquelas que conseguem sobreviver em ambientes de pH superácido. Então você tem esses locais que formam essas lagoas, né, lindas assim você olhando, mas não dá para você tomar banho ali porque são ambientes muito ácidos. E os únicos seres que conseguem sobreviver ali são as arqueobactérias do tipo termoacidófilas, que suportam tanto calor quanto acidez no ambiente. Beleza? Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Terminamos aí o nosso conteúdo sobre as bactérias e encontro vocês lá no Zoom para a gente poder tirar as dúvidas. Valeu!